Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Palavra de Sabedoria, esse que já é o nosso ponto de encontro para as meditações da Palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar juntos a carta de São Paulo aos Romanos. É o capítulo 12, versículos 9 e 10, 2 versículos somente. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 9 e 10, está escrito assim: que vossa caridade não seja fingida. Aborrecei o mal, apegai-vos solidamente ao bem. Amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. Adiantai-vos em honrar uns aos outros. É uma mensagem muito direta que São Paulo nos transmite nessa carta e, sem dúvida nenhuma, cada detalhe desse é importante para uma vivência autêntica, correta, séria, de uma vida cristã, como Deus quer, como Deus espera que nós vivamos. E a primeira coisa, que a caridade não seja fingida. O amor não pode ser uma coisa que é feita para os outros perceberem. Aliás, nós vivemos numa sociedade de muito fingimento. Por isso, já naquela época São Paulo dizia isso, e com certeza não é diferente nos dias de hoje também. Infelizmente, a caridade passa a ser uma coisa superficial. Muita gente vive de uma forma conveniente. Ser caridoso quando interessa, quando dá, quando pode, com quem interessa. E não é isso que Deus espera de nós. O outro ponto importante, aborrecei o mal. O mal não pode ser acariciado, ele não pode ser bem tratado. Nós precisamos aborrecer o mal e todas as formas de mal. E não é à toa que muitas vezes, quando a gente se propõe a viver as coisas corretamente, quando a gente se propõe a viver a autenticidade da fé, a gente acaba causando inconvenientes para muita gente que não gosta dessa forma de ser e de viver. Porque viver como cristão, às vezes, expõe a forma equivocada de vida de muita gente. Mas São Paulo não diz para nós fugirmos disso, agirmos de forma que as pessoas não sejam incomodadas. Não, aborrecei o mal. O mal tem que saber que está fazendo coisas que não são agradáveis a Deus. E por outro lado, apegai-vos solidamente ao bem, às coisas do bem. Fazer as coisas de acordo com a vontade e o coração de Deus. Fazer as escolhas certas. Fazer as escolhas por aquilo que é bom, verdadeiro. Essa é a vivência cristã que São Paulo pedia para os cristãos daquela época e também pede para os cristãos dos nossos tempos. E aí ele continua: amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. E é interessante quando nós nos propusemos a conviver com as pessoas da nossa fé dessa maneira. Aliás, tem alguns que, com muito mais veemência e força e coragem, conseguem viver também a caridade cristã com pessoas que nem mesmo são do ambiente da nossa comunidade. Mas aí é que está. Os cristãos daquela época, eles viviam de forma tão fraternal, tão solidária. A maneira com a qual eles conviviam com singeleza, com solidariedade, com autenticidade, provocava nas pessoas ao derredor, no entorno, uma admiração e um respeito fora do comum. Porque não se via isso naquela sociedade, pelo contrário, assim como acontece também na sociedade de hoje, um passando por cima de outro, um puxando o tapete do outro. E é interessante que entre eles não acontecia isso.
Eles viviam de forma fraternal, respeitosa, se adiantando em honrar uns aos outros, como diz aí a Escritura nessa última parte do versículo. Eles queriam sempre fazer mais pelos outros, e isso sem nem mesmo ser convocado ou convidado. Faziam de maneira espontânea e sincera. Olha, é uma mensagem muito bonita que a palavra de Deus nos traz hoje. Valores, princípios, que se fossem nortear a vida de toda a humanidade, o nosso mundo seria muito melhor. Mas se no mundo a gente ainda não vê isso acontecendo em plenitude, como Deus espera que seja um dia, pelo menos entre nós cristãos, essa precisa ser a realidade. Pode ser difícil, porque a nossa natureza humana não ajuda muito, mas são componentes que precisam ser trabalhados em nós. E dá para mudar, aos poucos, todos os dias, um pouquinho cada dia. Dá para ser muito diferente e dá para ser melhor, de acordo com o coração de Deus. Tenha um bom dia. Paz e bem.